Gênesis 3:24, o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis significa princípio, é o começo de tudo. Muitas discussões teológicas sobre o que está aqui, se é literal ou poético. Para mim, a equação é simples. O que está aqui foi Deus que escreveu, ponto final. Então, Deus quer nos falar através desse texto. Gênesis 3:24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Expulso o homem, depois do pecado, coloca Deus querubins, para que, armado com uma espada que se revolvia, o homem não tivesse acesso à árvore da vida. O que nos diferencia não é o quanto nós cremos em Deus, mas sim quem é o Deus que nós cremos. Muitas vezes as pessoas entram numa relação com Deus depositando uma fé tão grande, mas uma fé no caráter equivocado de Deus. Por exemplo, gente que entra numa vida de oração acreditando que Deus é obrigado a abençoá-lo naquilo que ele coloca como projeto para que Deus abençoe. Isso é um equívoco. Você pode ter muita fé, mas ela não produzirá o resultado esperado, porque ela está indo contra o caráter de Deus, contra a pessoa de Deus. Você pode achar que isso é um absurdo, mas se você quer ouvir absurdos de orações, de pedidos de oração, a gente pode marcar um café e eu te conto alguns. São absurdos e mais absurdos da vida de oração, que estão aí relatados em livros, em jornais, em tantos outros lugares. Os absurdos de oração que os pastores escutam no gabinete, vocês jamais vão ter acesso a essa informação, porque ela é sigilosa, ela pertence ao sigilo pastoral. Mas quantos são os absurdos que nós ouvimos na internet, quantos são os absurdos nos jornais e assim por diante, que você tem acesso. E nós, pastores, gostamos de coletar essas informações, criar um arquivo no computador, né? Orações absurdas. Por exemplo, uma que eu li, de uma pessoa que entrou numa concessionária e deu um cheque comprando um carro caríssimo, sem fundo. E ele comprou e deu, e ele disse: eu creio que Deus vai compensar esse cheque, apesar de eu não ter o dinheiro, porque Deus é dono do ouro e toda a prata, e Deus vai fazer isso, e Ele me constituiu por cabeça e não por cauda. E o resultado vocês já sabem, né? Obviamente que o banco foi lá, tomou o carro, a concessionária, e o testemunho ficou testemunho, porque a pessoa realmente, não é que ela não tinha fé, o caráter de Deus estava equivocado na sua análise, na sua compreensão. Adão e Eva começaram um relacionamento com Deus muito bonito, um relacionamento de amizade, de companheirismo, de conversas, de virada de tarde, de poesia. Senhor, olha que bonita aquela manga que está nascendo ali. Senhor, olha aquele abacaxi. Naquela época abacaxi era só fruta, né? Senhor, olha esse abacaxi, assim por diante. Até que num determinado momento eles duvidaram do caráter de Deus. Eles sabiam que Deus era todo-poderoso, sabiam que Deus tinha construído tudo, edificado todas as coisas, que Deus havia criado, eles mesmos, tudo que eles podiam ver, e olha que aquilo era maravilhoso, aquele jardim era espetacular. Eles sabiam da obra de Deus, eles sabiam do poder de Deus, mas eles duvidaram do caráter de Deus. Esse é o problema. Passaram a achar que Deus tinha segundas intenções, e o texto diz para nós que quando eles foram tentados no caráter de Deus. Deus disse para vocês não tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Satanás a eles, porque Deus sabe que do dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele, conhecedores. Então agora o caráter de Deus sofre uma pequena mancha no conceito de Adão e Eva. Eles duvidaram do caráter de Deus. E aí diz o texto que o Senhor chega, lança a palavra dura contra os dois, de juízo, de castigo. Isso é muito natural.
A prova disso está nos nossos relacionamentos hoje em dia. Todos nós passamos por esse mesmo ciclo, não é? Comunhão, desapontamento, castigo. E o castigo se manifesta de várias formas, não é? Esse é o nosso ciclo de vida, natural. O que aconteceu lá, acontece o tempo todo, com todo mundo, em todos os lugares. Mas diz o texto, olha o verso 24, que o Senhor coloca querubins guardando o caminho da árvore da vida. Por quê? Porque quando nós duvidamos do caráter de Deus e quando nós temos questões que nos distanciam de Deus, ainda assim Deus manifesta a sua graça e seu amor por nós. Quando Deus coloca querubins naquele lugar, aqueles querubins representavam já o cuidado de Deus. Deixa eu só explicar rapidamente para quem não está muito familiarizado. O Senhor diz a Adão e Eva que existem duas árvores no jardim. Uma eles não podiam comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi exatamente a que eles comeram. Mas a outra que estava de livre acesso era a árvore da vida. E diz o texto que eles não procuraram essa árvore antes do seu pecado, mas depois. O Senhor protege a ida deles até essa árvore, porque essa árvore determinaria de maneira clara, absoluta, a impossibilidade da mudança daquilo que aconteceu na vida de Adão e Eva para todo sempre. Se Adão e Eva tivessem, depois do pecado, tomado do fruto da árvore da vida, a obra de redenção não seria possível. Eles iriam perpetuar o seu estado. E por isso o Senhor diz, não entrem aqui, porque se vocês entrarem aqui, não haverá mais redenção. Isso vai ser explicado depois lá no Apocalipse. Então é por isso que ele coloca aqueles querubins ali. Eles imaginaram que o caminho da cura era buscar a árvore da vida, mas aquele era o caminho de morte, definitiva para eles. Por isso que em alguns momentos, na nossa relação com Deus, Deus coloca querubins. Deus impede a nossa ida, não querubins como estes, anjos, mas circunstâncias que eu chamo de querubins. O Senhor quer nos proteger debaixo da sua providência. Alan Miat e Franklin Ferreira, no seu livro de Teologia Sistemática, eles dizem assim: os anjos trabalham nos bastidores da providência de Deus no interesse do seu povo. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Vamos trabalhar esse conceito para você entender ele melhor. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Eu vou abrir portas e depois a gente fecha para entender o que a gente leva para casa. Êxodo capítulo 23, o versículo 20 diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, do verso 16 em diante, 2 Reis, capítulo 6, verso 16 em diante, no momento em que eles estão passando por grande dificuldade, 2 Reis, capítulo 6, verso 16, ele diz para o seu jovem diz assim, o seu secretário, o seu moço, está acompanhando Eliseu, e diz assim: olha, estamos perdidos, existe um exército que vai matar a gente, estamos perseguidos, estamos sem ninguém. E Eliseu diz ao Senhor, 2 Reis 16 e 17, ele diz ao moço: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E em 2 Reis 6,17, Eliseu ora e diz: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Hebreus capítulo 1, verso 14, no Novo Testamento, vai dizer que os anjos do Senhor são diáconos, palavra no grego, para servir a igreja dele, cada um de nós aqui hoje. A igreja precisa olhar de novo o caráter do Deus que envia anjos para guardar o seu povo. Isso não é a história do Antigo Testamento, isso é uma realidade do tempo que se chama hoje. Começou no Éden, Gênesis 3, 24, continua até o dia de hoje, caminha para Apocalipse capítulo 22. Então nós nos esquecemos de certos conceitos acerca do relacionamento e do caráter de Deus conosco, e um dos que tem sido esquecido é a intervenção sobrenatural de Deus através de anjos para guardar o seu povo.
E é interessante porque no Salmo 103, verso 20 e 21, abre lá para você ver, Salmo 103, verso 20 e 21, o texto é maravilhoso. Salmo 103, versos 20 e 21, o texto diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que lhe executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Esse texto tem que ser lido paralelo ao texto de Hebreus. A ministração é angelical. Às vezes as pessoas acham que aqui são apenas os servos do Senhor, mas não é, porque a expressão aqui no hebraico é a expressão Giborei Kohan, e essa expressão aqui significava Gibor é um guerreiro, um herói de guerra. Kohan é alguém que tem o poder e a autoridade e o vigor vindo de Deus. E o que o Senhor está dizendo aqui é que os anjos receberam vigor, poder, autoridade para trabalhar como um exército, protegendo o povo do Senhor. Muitas vezes nós lemos o Salmo, que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra, mas isso parece alguma coisa tão figurada, tão distante, mas ela é real. Ela é real. E nesse mundo que nós estamos vivendo de insegurança, nesse mundo onde não é governo fisicamente falando, há apenas um desgoverno, quem vai nos guardar, não tem a menor dúvida, é o Senhor. E em alguns momentos da nossa história, mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, o Senhor enviará anjos para guardar a sua vida, a sua família. Creia nisso, porque isso é o caráter de Deus. Isso deve trazer tranquilidade aos nossos corações. Não um mergulho fanático na adoração aos anjos, que é condenado em Colossenses. Não uma oração aos anjos, que é condenado na palavra do Senhor. Mas isso deve nos conduzir à presença do Senhor, glorificando a Deus e o seu caráter, que mesmo quando somos pecadores, como Adão e Eva, ainda assim Ele envia anjos, como os querubins, para limitar, guardar e nos proteger de todo o mal. Provérbios capítulo 8, verso 29. Provérbios 8, verso 29 diz que Deus fixa o mar, o seu limite, para que as águas não traspassem os seus limites, quando Ele compôs os fundamentos da terra. Eu não sei quantos se lembram desse texto, eu me lembro desse texto o tempo todo quando eu estou caminhando na praia, e eu sei que isso pode assustar alguns, mas pastor caminha na praia, pastor mergulha no mar, e pastor ainda não sabe surfar, mas um dia chegará lá. Eu creio no poder de Deus, não é? Vai ser maravilhoso. Reverendo Duzi eu me inspiro nele, me inspirava, porque ele é um surfista, o Edu sabe disso, há muitos anos. Recentemente, o reverendo Duzi chegou aqui, não sei se vocês se lembram, com a metade do rosto roxo, que ele caiu num banco de areia surfando, e naquele momento eu entendi que eu não tinha chamado mais para surfar, mas continue em oração. Vocês já viram como a água do mar, ela vem e volta, vem e volta. Ela não passa o seu limite. Os anos estão aí. A Bíblia diz, porque Deus estabelece o limite. O que isso tem a ver conosco? Vamos colocar paralelo com 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é caráter fiel, e não permitirá ação que sejais, nós aqui, tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus estabelece o limite da tentação nas nossas vidas. Quando nós pecamos, não é porque foi mais forte do que nós, porque não existe tentação mais forte do que nós.
Pecamos porque de maneira deliberada nós quisemos pecar. Ponto final. E quando nós nos quebrantamos e colocamos diante do Senhor, porque os nossos ossos estão envelhecendo por causa do pecado, e nós assumimos humildemente: Senhor, nós erramos porque nós erramos. Não é porque foi mais forte que eu, não. Nós erramos porque nós erramos. O Senhor perdoa, porque Ele ama uma oração sincera. O Dr. Leon Morris, comentando esse texto, diz que a palavra usada aqui para o limite de Deus, proverá livramento, é a palavra ekbasis no grego, que é a figura de um exército, quando ele está completamente cercado e ele não tem por onde sair, ele encontra no meio do caminho, ele usa a palavra no meio das montanhas, ele encontra um caminho, esse exército, e ele foge por esse caminho, ele escapa por esse caminho. Essa palavra grega usada aqui, proverá livramento. O Senhor abre um caminho quando tudo parece lacrado, fechado, não tem mais solução. E aí Paulo usa essa palavra que era um contexto de guerra, dizendo: o Senhor pega o seu exército e Ele conduz, Ele livra o seu povo. Ele diz: é ali, anda, esse é o caminho, foge por ali. E aí o povo encontra o livramento. O Calvino, ao comentar esse texto, João Calvino diz que a tentação aqui de 1 Coríntios, ela é tão sutil, Calvino vai dizer, porque ela é sedutora. Então nós entendemos duas coisas. Primeiro, que Deus coloca querubins para manifestar a sua graça sobre nós, seu cuidado, seu amor, sua proteção. Entendemos que Deus colocou querubins para guardar o caminho e limitar o erro de Adão e Eva, assim como Ele, por sua graça, limita nossas vidas para que nós não possamos errar além daquilo que poderia ser passível de perdão. Nós não pecamos contra o Espírito Santo porque Deus nos limita, senão nós pecaríamos, que é o único pecado que não tem perdão na Bíblia. Por que nós não pecamos o único pecado que não tem perdão quando somos chamados pela graça de Deus? Porque a graça de Deus nos protege, porque se não protegesse, nós o faríamos. E aí, finalmente, para encerrar, eu ouvi um aleluia. Oh, pastor, que bom, né? É Apocalipse capítulo 22, o versículo 2. Porque a árvore, ela reaparece na Bíblia. Essa árvore da vida lá, guardada pelos querubins. Quando é que ela vai reaparecer? Lá em Apocalipse, no final de tudo. E no dia que tudo acabar, e nós estivermos lá cantando, e no céu, com certeza, o Guilherme vai cantar, não é? E a gente vai estar lá, o César tocando, vai ser uma maravilha, né? Estaremos juntos ali e vamos nos lembrar desse momento, né? E eu vou dizer: eu falei. Pastor, o senhor falou? Falei. Tu é profeta? Não, eu sou teólogo, é que eu estudei na Bíblia, lá dizia que a gente ia se encontrar. Apocalipse 22, o verso 2, diz: no meio da praça, de uma outra margem do rio, está, olha quem reaparece, a árvore da vida, lá do Gênesis 3, e ela vem produzir 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. George Eldon Ladd, ao comentar esse texto, ele diz que a árvore aqui, ela é diferente, porque ela não passa pelo ciclo normal de fertilização, floração, crescimento do fruto e colheita, mas ela vai dar esse fruto como um triunfo absoluto da vida sobre a morte, um triunfo absoluto da vida sobre a morte. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas aí vem a pergunta que não quer calar: e o que a gente leva para casa? Em primeiro lugar, nós erramos, somos pecadores como Adão e Eva, erramos em pensamentos, palavras e atitudes, e nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, nós queremos pedir perdão, porque nós erramos, nós não somos perfeitos. Temos que entender que uma das características do nosso erro é buscar a solução errada, irmos atrás da árvore da vida quando não é para ir. Isso é uma das características, e precisamos orar para que Deus nos guarde com seu poder e graça, para que um abismo não puxe outro abismo, que um erro nosso não nos conduza a uma segunda atitude errada, uma terceira atitude errada, de quem deseja consertar um erro com outro erro, de quem mente para tentar consertar uma outra mentira, e aí ele vai ter que mentir de novo, e assim por diante.
A Bíblia diz, cuidado com isso. Então, em primeiro lugar, é um projeto de confissão. Senhor, nos perdoe. Segunda coisa, um processo de percepção. Senhor, nos perdoe porque nós erramos e desejamos permanecer no erro. Então, queremos que o Senhor abra os nossos olhos, como o Senhor fez com o moço, que era o assistente de Eliseu, para ver a tua graça invisível, manifestada de várias formas, inclusive, Senhor, quando o Senhor envia anjos para nos proteger, porque ainda está valendo. E nós queremos, Senhor, ser gratos, porque a nossa relação contigo não é só natural, mas é também sobrenatural. Precisamos vigiar na palavra para que essa tendência sobrenatural não seja fanática e nos conduza à adoração equivocada, como aqueles que adoram, oram por anjos e tiram o foco. Os anjos estão a nosso serviço, mas amando do Senhor Jesus, a quem nós devemos toda honra, todo louvor, toda glória, toda oração. E finalmente, olhemos para o futuro com gratidão, porque um dia a árvore da vida não estará mais fechada para nos proteger, mas aberta para manifestar o louvor daqueles que foram curados na santa comunhão. E eu vou dizer uma coisa para você, para quem já teve a experiência, não tem coisa melhor do que estar debaixo de uma árvore, numa sombra bem gostosa, que produz bons frutos. E eu me lembro de uma árvore chamada jabuticaba, uma jabuticabeira. Quem já esteve debaixo de uma jabuticabeira sabe bem o que eu estou dizendo, aquela jabuticaba docinha depois de ter chovido, porque ela está lavada. Não tem coisa melhor. Essa é a relação que Deus quer conosco, e é por isso que nós louvamos e bendizemos o nome dEle. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, confessamos aqui os nossos erros e pedimos que o Senhor nos perdoe. E gratos somos, porque a Tua palavra diz que quando abrimos o nosso coração, o Senhor nos perdoa e muito mais, o Senhor nos enche da alegria, que faz com que os nossos lábios cantem louvores ao Senhor. Porque nos sentimos leves, perdoados, transformados por Tua imensa graça. E assim, ó Deus, queremos Te servir todos os dias. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, muitas vezes manifestado sem que percebamos. Através, ó Deus, do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua providência. Obrigado, Senhor. Continue nos conduzindo com um coração grato de quem vislumbra o futuro na alegria da comunhão contigo e com os irmãos de maneira eterna. Pois o nosso passado foi curado, nosso presente pertence a Ti, o nosso futuro, Senhor, será na comunhão com o Senhor. Que vida maravilhosa o Senhor nos deu. Oramos agradecidos assim, agradecidos por essa igreja, agradecido por mais um ano que o Senhor abençoou essa casa e todos nós, em nome de Jesus Cristo.